Pessoal, então só me ajuda aí, coloca no chat aqui, eu também estou acompanhando esse chat aqui de vocês. A gente está falando aqui com quais engenharias? Tem engenharia elétrica, engenharia mecânica, civil. Só para a gente poder se organizar aí, me ajuda aí, coloca no chat aqui para eu ver, por gentileza. Engenharia civil, gestão ambiental, engenharia mecânica. Cadê a galera da elétrica? Ah, chegou aqui, Jace, bacana. Pessoal, então, na verdade eu perguntei isso para vocês pelo seguinte, na verdade o tema da nossa palestra, e eu acho que, nem sei se eu posso chamar de palestra, acho que vai ser mais um bate-papo aqui, tá energia solar nas engenharias, mas eu acredito que eu até conversei com a Bruna, eu sugeri esse tema, mas eu acho que o certo deveria ser o contrário, deveria ser as engenharias na energia solar, né? Que, de fato, tem bastante engenharia empregada aí nesse novo mercado que a gente vive, né? Que é o mercado de energia solar fotovoltaica. Vale ressaltar, vale lembrar que a gente tem energia solar de aquecimento já há alguns anos, até fotovoltaica, né? Mas enfim, agora está se expandindo mais. E o bacana é que, de fato, tem engenharia civil, tem engenharia mecânica, tem engenharia elétrica, tem a parte ambiental, tem agronomia. Então, isso, por incrível que pareça, é um setor muito bacana que envolve várias disciplinas, envolve vários conhecimentos. Ah lá, uma engenharia agronômica aí, ó, bacana. Então, e tudo isso eu tenho vivido, né, e vivenciado aqui no mercado. Vou falar um pouquinho, né, de como eu entrei nesse mercado, mas bem rápido mesmo. Em 2015, eu, em busca de novas oportunidades, eu acabei, né, vendo um caminho na energia fotovoltaica. E aí eu fui a São Paulo, fiz algumas especializações, falei, vou abrir uma empresa desse negócio. E desde então foi nessa época, nessa oportunidade, que eu fundei o grupo, né, Pro Energia Solar. E a ideia do grupo é justamente a gente, aqui no estado, fomentar esse mercado, né? E, enfim, para, de alguma maneira, a gente fortalecer aí esse nosso setor aqui no nosso estado. E aí, né, hoje o Proenergia está envolvendo aí, envolve aí centenas de empresas de energia solar aqui no estado. E nós já fizemos várias ações aí para fomentar esse mercado, né? Desde fomentar a Assembleia, fomentar a audiência pública na Assembleia Legislativa, na época para poder tirar, a gente prevê a isenção do ICMS, né, na conta de energia, enfim. Foi um caminho aí, né, percorrido. E, enfim, e hoje o mercado está bem aquecido mesmo. Esse ano, se eu não me engano, aí, a gente vai para umas 3 vezes, talvez 4 vezes mais projetos do que nos anos anteriores. Então, está bem legal esse mercado, e esse mercado tem trazido diversas oportunidades, sobretudo nas engenharias, né? Então, não só engenharia elétrica. Eu mesmo já contratei um engenheiro civil para poder fazer uma análise estrutural. Tenho me mantido em contato com um técnico agrícola que faz os projetos na parte agropecuária. A gente também lidar muito com o pessoal da engenharia civil e arquitetura quando vão conceber um projeto arquitetônico, um projeto de telhado, né, principalmente. Então, é muito bacana as disciplinas que estão envolvidas aí e da engenharia, né? Então, é bem legal isso. Então, pessoal, eu gostaria, né, trouxe aqui
um caso, na verdade, algumas informações reais de projetos e de instalações que nós fizemos. O nome da minha empresa é ESP Engenharia, então muita gente já ouvi o pessoal falando, Pedro, por que é ESP? Energia Solar do Pedro? Eu falei, não, na verdade, ESP Engenharia veio do conceito que quando eu fiz a empresa eu gostaria, não, eu foquei, gostaria de um nome, quis um nome não internacional, quis um nome, né, um nome simples que remetesse ao nosso estado, que remetesse à energia solar, e cheguei nesse SP, que é Energias Sustentáveis, Projetos e Engenharia. Mas também tem um ES de Espírito Santo, tem um ES de energia solar, né? Enfim, então a ideia foi essa, então o nome da empresa é ESP Engenharia. E aí a gente está nesse mercado desde 2016. Na verdade, a empresa está aberta desde 2016. Mas, enfim. Então, o Carlos falou que faz análise estrutural e desenvolvimento de projeto. Pô, Carlos, que bacana, cara. Então, inclusive, o camarada que eu contratei foi seu xará, é o Carlos Terneiro. Eu vou abrir aqui um relatório que ele fez e para a gente começar a fazer, né, eu falar um pouquinho para vocês desse case aqui, né, desse caso aqui, dessa experiência que eu tive e mostrar para vocês que, apesar da engenharia elétrica, né, a gente precisar, né, bastante da engenharia elétrica, mas tem outras engenharias também que são muito, né, cogitadas, principalmente de análise estrutural, de reforço estrutural, enfim, vou mostrar aqui para vocês. Ô, Carlos, bacana, obrigado aí, ESP Engenharia, vamos que vamos. E, pessoal, vou compartilhar minha tela aqui e se o som estiver ruim ou alguma coisa aí, vocês me ajudem aí no chat. Estou monitorando aqui junto com vocês. Mas vamos lá. Tá abrindo aí. Vocês estão vendo, pessoal, a, a foto aí do relatório? Esse daqui só me confirma, pessoal, se vocês estão, me ajuda aí. Falem comigo no chat aí para eu poder. Estou me sentindo muito sozinho aqui. Eu estou acostumado a fazer um bate-papo, mas vamos lá. Tá. Esse galpão aqui, pessoal, estou esperando vocês me ajudarem aí, hein? Conto com vocês. Vocês estão vendo aí a telinha? Deu certo aí a tela, né, Pedro? Faz um joinha para mim aí, que eu tô com um pouquinho de atraso em relação ao que está aparecendo para mim aqui, mas eu compartilhei você. Só faz um joia para mim aí, por favor. Joia, Ok, tá. só um detalhe que eu quero mostrar, falar com vocês aqui, é que o pessoal está perguntando, Pedro, desculpa interromper, sobre a lista de presença, porque vocês vão ter atividades complementares, né, em relação à questão de vocês estarem assistindo. A lista de presença vai ser disponibilizada aqui pelo chat, eu vou disponibilizar para vocês na hora das perguntas, tudo bem? Então, continua daí, Pedro, muito obrigada. Pode ir lá. Valeu, Bruna. Pessoal, obrigado. E agora que está dando um delay mesmo, agora chegou as mensagens aqui, mas vamos lá. Então, esse daqui foi um galpão. Na época, né, um galpão. Na época, quando a gente foi, né, contratado para poder instalar uma usina fotovoltaica aqui em cima, esse galpão, uma preocupação que eu tive foi a análise estrutural. Então, a princípio, né, olhando aqui para o galpão, parece que ele está um galpão adequado, está até um galpão novo, né? Então, está bem feitinho aqui e tudo mais, olha lá. Então, à primeira vista, parece que o galpão está adequado para poder receber os módulos fotovoltaicos, né? Só que aí o que acontece é o seguinte: tentei chamar aqui na minha cidade uns 3 profissionais aqui, engenheiros civis,
E todos eles falaram, ó, eu acho que aguenta, mas eu não assino, não emito laudo. Eu falei, poxa, mas a minha praia é elétrica, a minha praia não é, não é estrutura. E aí eu falei, tem que arrumar um jeito. Aí me indicaram o Carlos Perneiro, ele é um engenheiro civil, especialista em estrutura metálica, e fiz contato com ele, a gente conseguiu fechar uma parceria e ele fez o relatório dele. Aí ele veio aqui, né, fez a inspeção, então ele já condenou esse engastamento aqui, ele tirou as fotos, esse aqui já é o relatório que ele fez para a gente, e ele fez a análise dele lá, de estrutural, e aquele eu acho que dá, olha o que aconteceu, eu acho que dá. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho aqui. Esse daqui são os esforços no arco lá, né? Então, tem aqui o banzo inferior, tem o banzo superior. Esses percentuais aqui, tudo que passar de 100% é porque não aguenta. Então, olha, a gente tem sobrecarga aqui ó, de 184%. Aqui, ó, em cima, 104, 106, 104. Então, aquele eu acho que dá, olha o eu acho aí, ó, não passou. Então, olha aqui, olha a engenharia civil e a engenharia mecânica sendo aplicadas por uma usina de energia solar fotovoltaica. Então, ele calculou esses esforços considerando algumas premissas e considerando o peso, né, dos módulos fotovoltaicos. Então, aqui foram quase 300 módulos, né? Então, a gente tem aí 300 módulos vezes 30 quilos, a gente tem aí 9 toneladas. Então, a gente tem aí na faixa de 9 toneladas em cima desse galpão aí. Tudo bem que o peso está distribuído, mas olha que interessante. Como que a engenharia, né, civil e mecânica foi aplicada aqui nesse caso aí, né? Que eu mostrei para vocês. Então, foi feita essa análise estrutural e ele fez, né, viu que não, a estrutura metálica, em alguns pontos, ela não atendia. Então, o galpão, ele poderia sim vir até a colapsar, enfim, dependendo dos esforços, não só do peso, mas também do vento, e isso trabalhando em conjunto. E ainda bem que foi feita essa análise estrutural e a gente utilizou a engenharia e não foi no chute, a gente foi na técnica e está instalado lá até hoje, está, né, redondinho, funcionando. Vou mostrar o reforço que foi feito para vocês, olha lá. Olha o que precisou ser feito aqui de reforço para poder aguentar. Esse foi o reforço das terças, ali eu mostrei do arco, mas ele fez também a análise das terças, né, as terças metálicas. Então, olha que interessante, né? Carlos falando, com aquela corrosão e a carga adicional, grande risco de colapso. Pois é, Carlos. O seu xará falou a mesma coisa e ele fez o projeto de reforço aqui. E ele dimensionou quais deveriam ser as peças, o local onde deveria ser feito o reforço. Então, aqui já foi o reforço executado. Então, esse galpão aí, ele também sugeriu uma solda nessas bases aqui dos pilares. E, basicamente... E também outra coisa que ele solicitou foi esses tirantes aqui, esse cabo de aço com tirantes. Aqui, então, outro recurso que ele utilizou. Então, esse projeto, ele poderia ter sido feito também pelo pessoal da engenharia civil, né? Então, tanto engenharia mecânica. Ele é engenheiro civil, mas poderia ter sido feito por um engenheiro mecânico também.
Então, olha que interessante a aplicação, né, da engenharia mecânica aqui. Eu vou abrir para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu falei da engenharia civil e de engenharia mecânica. Deixa eu abrir aqui minha telinha. Esse daqui foi na área rural que nós fizemos. E esse daqui teve a área rural aqui. Esse foi um padrão que precisou ser instalado na área rural. Aí a gente volta para civil de novo, né? Olha a paredinha, olha o poste, enfim, civil e elétrica, né? Porque a gente da elétrica também precisa ter uma noção, né? Dos esforços que os postes precisam ter, esforços de tração, né? Enfim, mas tem uma paredinha aqui do padrão. E aí, aqui é o terreno onde foi instalado os equipamentos, a usina. Mas antes disso, poxa, eu estou vacilando, gente. Eu peço desculpa para vocês aí. Deixa eu abrir uma foto do equipamento instalado, né? Poxa, do galpão, e depois eu coloco esse daqui desse rural. Calma lá. Olha eu vacilando. Vou abrir aqui para vocês. Aí, pessoal, que eu já vou achar aqui para vocês a foto do galpão instalado. Tá aí, ó. Essa é dívida. Tá aqui pro chat. Calma aí que tá abrindo aqui. Olha lá. E aí, pessoal, olha que interessante. Olha, aqui a gente, né? O bom de ter projeto, né? O bom de você. Tudo é engenharia, né? Tudo é questão de engenharia. Se vocês observarem, esse corredor aqui, ó, ele foi deixado propositalmente para futuras manutenções. Então, esses módulos fotovoltaicos, eles não podem, não pode pisar em cima dele, né? Apesar de muita gente achar que pode, eu já vi algumas situações aí, mas não pode. Esse módulo fotovoltaico, ele é constituído de um quadro de alumínio, vidro temperado em cima e um EVA, um polímero embaixo, para proteger a célula fotovoltaica. Mas a célula fotovoltaica ela é muito frágil, né? Então, qualquer deformação elástica, né? Ela quebra. A célula fotovoltaica pode quebrar. E é possível fazer um teste de eletroluminescência para identificar isso. Então, os fabricantes eles podem, né, colocar isso em xeque para a questão de garantia. Então, pensando nisso, pensando na garantia, pensando a nível de projeto, a gente considerou no nosso projeto esse layout aqui, pensando justamente nessa manutenção. E, inclusive, nós já fizemos uma manutenção aqui, uma limpeza nesses módulos fotovoltaicos, e também a gente né, utilizou também uma substituição de alguns equipamentos. Aqui, esse galpão aqui, esses módulos, eles têm a tecnologia diferente aqui, a aplicação é diferente aqui. A gente tem aqui uma solução com otimizadores de potência, é um negócio mais alto nível, uma tecnologia israelense muito top. A gente tem a condição de avaliar e de verificar a geração individual de cada painel desse aí. Então é bem legal. Mas enfim, esse foi o galpão que a gente começou a verificar a viabilidade técnica dele com a parte do telhado, a parte estrutural dele. Então, né, concordo com você, Carlos. Ficou até mais bonito o galpão, né? Deu um charme aí, né? Eu sou suspeito para falar, mas ficou também concordo com você, cara. Ficou bem legal. Então, esse galpão foi onde a gente executou a instalação aí, fotovoltaica da usina. Então, aqui, né, para vocês
observarem aí de alguns ângulos. Observem também, pessoal, que aqui vocês não vão ver nenhum cabo à mostra. Os cabos estão todos protegidos. Aqui, ó, isso daqui são eletrodutos para poder proteger o cabo, tá? Então, é outra característica aqui de projeto, né? Diego, essa quantidade toda de módulos distribui. Tem posto de gasolina, tem casa, tem outros comércios que recebem a energia gerada aqui, tá? Boa pergunta para você. Qual a capacidade, Carlos? Qual a capacidade de geração com painel fotovoltaico? Rapaz, ele me apertou agora, mas eu vou te dar essa resposta. Vou achar aqui agora. Tem um tempinho que nós fizemos, então de cabeça, enfim, a gente está fazendo bastante projeto. De cabeça eu não me lembro, mas eu vou te passar essa informação agora. Vou achar aqui. Até o final até o final eu consigo te passar essa resposta. Só vou te pedir essa compreensão aí. Calma lá. Eu vou falar. Esse painel é um painel de... Esse daqui não. Calma lá. Aqui não. Painel de 350. Deixa eu ver. Carlos, para a gente não perder tempo aqui, depois eu te passo essa informação, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou te passar isso daí, tá bom? Aline, sou aluna de civil, 10º período, que bacana, hein? O tema do meu trabalho é metodologia e agora o TCC é viabilidade e implantação do sistema de energia solar em residências. Bem legal isso, seu trabalho. Pedro, deixa eu só dar um recadinho aqui. Pode falar. Tá me ouvindo? Dá só um joinha aí, só para eu dar um recadinho. Tem gente que está falando assim, está perguntando, tem como vocês verem quem estão presentes? Então, quem está aqui como participante, ó, aparece para mim como pessoas, tal e tudo mais. Hoje, agora nós estamos com 118 pessoas participando ao vivo, tá? As perguntas estão sendo feitas diretamente, né, pelo chat ou perguntas e respostas. E a lista de presença será disponibilizada mais ao final da nossa palestra, tá bom? E todo mundo que assinar a lista vai receber aí as horas complementares para poder adicionar ao currículo de vocês, tá bom? Para adicionar como evento utilizado, certificado, né, gente? Tá bom? Vocês vão ganhar como horas participantes aí. Então, vou passar a palavra para o Pedro. Teve gente que perguntou aqui, mas saiba que tem algumas perguntas que eu estou publicando aqui, Pedro, que até o pessoal perguntou, eu estou vendo que você está respondendo todas, mas tem algumas que eu botei como publicadas, né? Queria saber se realmente é necessário fazer limpeza das placas solares e qual o intervalo de tempo. Eu não sei se você respondeu, porque eu peguei o áudio depois, mas tem umas publicadas aqui que eu coloquei, tá bom? Depois, do lado tem os novos e do lado tem as publicadas. Aí algumas eu estou publicando. Depois, ao final, eu entro para perguntar se foi todo mundo respondido. Aí o Pedro dá o final para ele, tá? Obrigada, gente. Vou passar a palavra para o Pedro aqui. Bruna me ajudou. Ela não está me ouvindo, mas ela me ajudou. Aí, Carlos, consegui, cara. Os painéis são de 345 watt-peak e foram 260 módulos. A potência total da usina de 89,7 kW. Então, achei aqui o memorial descritivo, falei que eu ia achar, achei. A tecnologia de inversor é SolarEdge, então lá foram aplicados 3 inversores, e, enfim, uma tecnologia bem legal. Consegui aí responder. Deixa eu ver aqui, pessoal, desculpa aí, realmente eu não vi as perguntas de vocês aí que passou batido. Questão de limpeza, não sei quem perguntou, deixa eu até ver aqui se eu consigo localizar. Foi o Felipe Custódio. Boa noite. Queria saber se realmente é necessário fazer a limpeza das placas solares e qual o intervalo de tempo. Filipão, depende muito do local. Vale ressaltar
que, né, a gente da engenharia precisa não ficar decorando, mas entender conceito, né? E aí, o conceito da limpeza é o seguinte: pensa comigo, essa energia solar fotovoltaica, o sol ele disponibiliza energia para a gente de duas maneiras, né, principais: luz e calor. A fotovoltaica converte a luz. Ela não converte o calor, mas ela converte a luz em eletricidade. Então, aqui está a face do painel, do módulo fotovoltaico. Então, ele precisa da incidência dos raios solares, da luz solar. Se tiver sujeira aqui, essa luz vai ter dificuldade para poder chegar na célula fotovoltaica e a célula, por sua vez, converter essa energia solar luminosa em eletricidade. Questão de frequência, aí depende muito do local. Então, quanto mais sujeira tiver no local, mais frequente precisa ser a limpeza. Recomendação geral, né? E aí é claro que vale a pena sempre avaliar, né? A gente da engenharia precisa ter esse senso crítico. Por via de regra, pelo menos uma vez ao ano, mas tem situação que eu já falei, mostrei para o camarada, ó, todo mês tem que limpar, ele tá para um lado da serraria, então uma poeira, né? Enfim, mas assim, basicamente tem que avaliar isso daí, tá bom, Felipe? Deixa eu ver aqui. Beleza, então tinha passado essa, vamos para as novas perguntas. Pessoal, para eu não ficar muito para lá e para cá, eu falei do reforço estrutural, mostrei aqui para vocês um relatório que foi feito, real, a gente contratou, teve um contrato aqui dessa análise estrutural, tanto o cliente quanto, né, a gente ficou bem satisfeito com o trabalho que foi empregado, até por questões de risco, né, que a gente evitou, e foi um trabalho de engenharia, né, enfim, e de fato é importantíssimo a gente ter isso em mente, que a engenharia ela é muito aplicada e deve ser, né, até para garantir segurança. Infelizmente, é um mercado, esse mercado de energia solar fotovoltaica, e tem entrado muita gente, e nem todo mundo tem esse cuidado e esse conhecimento. Então, é interessante a gente ficar atento com isso aí. O Jefferson aqui perguntou: boa noite. Em relação à posição angular dos painéis fotovoltaicos, interfere na produção energética ou capacidade de produção do painel? Opa, desculpa. Ou a capacidade de produção do painel não depende dessa situação? Jefferson, obrigado pela pergunta. Depende, tá? Depende sim da inclinação, depende da orientação. Mais uma vez, são detalhes de engenharia que fazem diferença depois no resultado final de desempenho. E aqui, o ideal, né, que é recomendado aí em diversas literaturas, é que a inclinação seja próxima da latitude, né, do local. No nosso caso aqui do nosso estado, se eu não me engano, a gente está entre 18 e 20 graus aí, né, de latitude. Então, essa é uma inclinação, assim, ideal. Óbvio que tem, assim, quando a gente vai mais aprofundadamente, usa software, a gente descobre que existe um potencial ótimo, né? Que nem sempre está de acordo com aquilo em geral. Mas, em geral, a inclinação é a latitude e a orientação é para o norte, ou seja, a inclinação ela tem que ser, a face dos módulos tem que ficar voltadas para o norte. E isso porque o Sol nasce no leste e se põe no oeste. E aí, dessa maneira, a gente consegue ter uma absorção, uma incidência direta dos raios solares perpendicular. Isso daí é o ideal. Então, por esse motivo que a gente tem essas características. Vale ressaltar que a gente está falando aqui das usinas que são fixas, né? Não estamos falando daquelas usinas que tem aqueles rastreadores, né, solar, então que é tipo um girassol, né? Que ele tem, e aí tem, né, o mais comum nas usinas maiores de grande porte
é o rastreador né, que ele consegue fazer esse movimento de inclinação acompanhando o Sol, né, que é o Solar Tracking. Mas a gente também tem a rotação no outro eixo também. Mas no final das contas, isso é para ganhar desempenho. Mas então, assim, respondendo sua pergunta, faz diferença, tá? Essa posição angular dos módulos, tá bom? Deixa eu ver aqui. Não sei se é o Jefferson que perguntou se pode ser feito em residências, pode ser feito em casas. Pode ser feito em residências, pode ser feito em casas, tá? Michael Douglas perguntou se esse sistema é off-grid ou on-grid. Esse daqui é on-grid, é conectado à rede, tá? Em relação à cobrança de imposto que foi aprovada recentemente, como irá funcionar? Esse anônimo, eu vou pedir para você me ajudar no final. Eu vou falar um pouquinho da parte técnica, depois no finalzinho eu falo um pouquinho da parte regulatória, tá bom? E aí a gente conversa um pouquinho melhor, só para a gente não perder o fio da meada. E a gente está falando aqui, os painéis são produzidos no Brasil. Se eu não me engano, tem uma montadora aqui no Brasil, que é Globus, Globo, não sei se está ativa ainda, eu não compro dela. A maioria dos módulos são produzidos na China, tá bom? Edmo Antônio, da Engenharia. Boa noite. Essa energia fotovoltaica, ela também é tarifada por algum órgão, tipo a EDP? Edmo, a EDP, ela não tarifa, tá? Quem tarifa quer dizer, a EDP, ela tem os tributos lá, e quem cobra esses tributos é o município, estado e federação, tá? Então, a EDP, ela só cobra e repassa, tá bom? E o que ela cobra de tarifa é pelo serviço de transmissão e distribuição dela, tá bom? Essa quantidade toda de modos atende apenas ao da beleza, já falei. Granizo pode danificar as placas? Então, esses módulos, eles são feitos para resistir, tá? Esse vidro temperado, ele é feito para resistir granizo, neve, né? Claro que tem uma especificação lá, eu não sei agora te dizer qual a velocidade, mas em geral a resposta é que eles são feitos sim para poder suportar o granizo. E a questão que eu falei anteriormente de não poder subir em cima do painel é justamente porque o nosso peso ele faz uma flexão com o vidro temperado e esse pode, né, quebrar, danificar as células fotovoltaicas, que são frágeis, mas o granizo é diferente. Enfim, a princípio, eles são executados vários testes para ele poder resistir, tá bom? Deixa eu voltar aqui naquela foto que eu, né, comecei a falar com vocês da parte de engenharia agronômica ou agronomia, para eu não deixar um negócio perdido aí. Vou aproveitar aqui, Pedro, que você mudou a tela, só para falar uma coisinha. Aproveitar que está aí carregando, né? Eu consigo te ver no tempo real, mas para mim o áudio está saindo um pouquinho de atrás. Então, se você quiser, como eu estou te vendo o tempo inteiro, se você tiver que falar comigo diretamente, é só dar um tchauzinho, alguma coisa assim que eu vou conseguir te ver, tá? Tem algumas perguntas aqui publicadas que eu coloquei, que eu vi que a galera foi perguntando aqui também. A galera está interagindo muito, está gostando bastante. E aí, mais para frente, eu estou conseguindo ouvir, mas está com um pouquinho de atraso. Então, se você falar comigo e eu demorar um pouquinho para responder, é porque eu estou escutando com um pouquinho de atraso. Tudo bem? Me dá um joinha aí que a imagem eu vejo na hora. Beleza, obrigada. Então, pessoal, só para mostrar aqui um projeto rural, que eu acho bacana, né? Enfim, mostrei também, trouxe aqui algumas fotos para mostrar também a concepção, né? A gente mexeu no padrão primeiro, né? E depois fez o cercamento da área, as estruturas estão aqui na instalação. Só abrir aqui. Olha lá, chegar nos blocos. Esse padrão aqui não está ligado ainda, foi pedido uma extensão de rede. Esse daqui é o transformador. Curiosidade, pessoal, vou aproveitar aqui a imagem para descontrair um pouco.
Curiosidade, vocês sabem por que esse transformador ele é verde dessa cor? Quem se habilita a responder essa? Deixa eu ver aqui. Meu Deus, tem muita pergunta aqui. Caramba, deixa eu ver aqui. Pessoal, me ajuda aí. Depois eu vou deixar essa pergunta no ar aí. Depois eu passo a resposta. Não sei se ela é tão importante não, mas é legal ter informação. E aí, voltando aqui, esse foi um projeto, olha lá, ó. Pessoal trocando, colocando transformador na chuva só. Pura engenharia, isso daqui, né? Enfim. Show de bola. Quem respondeu acertou. Isso mesmo, anônimo não falou óleo vegetal, é porque o óleo isolante dele é vegetal, por isso que ele é verde. Se ele fosse cinza, seria óleo mineral. Obrigado aí. Show de bola. Só uma perguntinha. Então a galera tá altamente capacitada aí. Pessoal, muito bom aí, tá? Então aqui só algumas imagens da instalação rural. Vou fechar isso aqui. Opa, aqui não. Meu Deus. Abriu muita coisa. Calma lá. Vai dar certo. Deixa eu abrir aqui para vocês depois como ficou essa usina. E eu só estou mostrando essa usina para vocês só para mostrar também que como que a agronomia, né, técnico-agrícola, permite uma instalação dessa. Olha que bacana. Isso daqui, ó, cultivo aqui, se eu não me engano, foi pimenta que eles colocaram. A agronomia não é meu forte, mas a gente, né, faz. Então, aqui é a usina depois de instalada. Então, tem aqui o transformador que eu mostrei para vocês, aqui os módulos fotovoltaicos, todo cercado, alarme, tudo. Tudo britado aqui também, isso daqui é brita. Então, toda cercada. Observa que tem uma rodovia aqui, então é um local aqui que os donos preferiram fazer cercamento e instalar alarme. Enfim, foi um negócio bem legal. Fiquei muito feliz de poder ter a oportunidade de entregar essa usina, né? Então foi bem legal. Deixa eu voltar aqui para as perguntas. Já não tirei para não perder o fio da meada. Vamos às perguntas. Clicada aqui. Tá. Vamos lá, tem bastante pergunta. Deixa eu vir aqui no final aqui, vamos lá. Tá, já foi. Jefferson, anônimo. Falei que eu ia responder. Já respondi essa quantidade, beleza. Ah, legal, hein? Legal aqui essa pergunta. Geraldo, se a energia nos painéis fotovoltaicos é gerada pela captação de luz somente do sol, ou nas noites que a luz está cheia, por exemplo, também é gerada energia? Geraldo, eu já ouvi rumores aí de, né, captação de luz solar aí à noite, por essa reflexão na Lua, mas eu não considero significativa. Não sei se tem algum estudo científico aí que comprova alguma coisa, mas eu particularmente não considero essa energia solar que vem por reflexão da Lua nas minhas instalações, tá? Então, mas assim, por exemplo, vou te passar uma informação. Se você tiver um refletor, por exemplo, de um estádio incidindo sobre os módulos fotovoltaicos, parte daquela energia ela vai ser absorvida sim pelos módulos. Pode acontecer uma certa, eu não vou nem falar geração, porque não é geração, né? Porque para a luz do estádio estar acesa, ela precisa receber energia. E, obviamente, na engenharia, a gente sabe que não, a energia ela não se cria, né? Ela só se transforma. Então, essa energia elétrica que é convertida em luz, né, que vem, né, dos refletores do estádio, gasta mais energia para produzir a luz, porque tem as perdas, do que o painel consegue, do que o módulo consegue absorver. Então, né? Mas, enfim, você me perguntou da absorção, pode acontecer numa situação dessa, mas, sinceramente, não é significativo, não considero.
Vamos lá. Geralmente a EDP cobra só a disponibilidade de energia como se fosse taxa mínima. Eu não sei quem perguntou, tem um G aqui, deixa eu ver, Geraldo. Não sei se foi o, de repente foi o Geraldo, foi na mesma hora. Então, Geraldo, depende do dimensionamento, né? Mas em geral isso acontece mesmo, tá? A EDP cobra esse custo de disponibilidade que ela chama, e é exatamente sobre esse custo de disponibilidade que a Lei 14.300, que foi a lei aprovada esse ano, no dia 6 de janeiro, e vai fazer toda, né, vai mudar as regras, né, que é hoje. Mas depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Rosilere Freitas. Quais os módulos, quais os painéis são indicados para residência? Rosilere, tanto residência como comércio, indústria, os módulos são bem, né, bem parecidos, aí podem ser aplicados em qualquer uma das circunstâncias, tá bom? Hoje, né, a gente tem tecnologia de silício amorfo, né, ou seja, dopado, um pouco utilizado, a mais utilizado é o silício cristalino, tem o monocristalino e o policristalino. Então, esse daí é o mais utilizado comercialmente em escala aí, né, no mundo todo. Elisângela, Elisângela Rubio Cabral, as placas precisam ser trocadas com o tempo. Elisângela, esses módulos fotovoltaicos, em geral, é claro que tem algumas diferenças, né, de módulos, de garantias, mas em geral, eles têm 10 anos de garantia contra qualquer defeito de fábrica e 25 anos de garantia contra não, né, garantia de desempenho. Significa o seguinte, se hoje ele tem uma eficiência de 100%, hoje que eu digo, quando ele está novo, daqui a 25 anos, ele tem que apresentar uma eficiência de pelo menos 80%. Em outras palavras, ele vai perder 20% de eficiência ao longo de 25 anos. Então, é isso que acontece. Então, por exemplo, eu não sei se a sua pergunta se refere à questão de ele parar de gerar, por isso que você se referiu à troca, ou se ele quebrar, precisa trocar, né? Mas, enfim, basicamente, a situação é essa. Normalmente não é necessário que faça troca, e a gente está falando de 25 anos de garantia, e ele com certeza vai gerar muito mais tempo. Gosto de passar um exemplo aqui do satélite, né, que a gente usa o GPS e tudo mais, tudo que estão, os satélites que estão em órbita, a energia que eles utilizam é energia solar, fotovoltaica. Então, há quantos anos, há quantas décadas a gente tem aí, essa tecnologia fotovoltaica empregada funcionando até hoje, entendeu? Porque lá no espaço, a energia que é utilizada por aqueles equipamentos é energia solar fotovoltaica, entendeu? Então, espero ter respondido a sua pergunta. Sistema off-grid deve ser interessante para usar na irrigação? Alguém perguntou anônimo. Eu, particularmente, não vejo viabilidade econômica nos sistemas off-grid, esses sistemas que são desconectados da rede, por conta da bateria. O grande gargalo é a bateria. O preço da bateria é maior e eu não sei qual escala, eu não fiz nenhum estudo ainda sobre a utilização em irrigação em grande escala. Talvez em pequena possa fazer sentido, não sei te dizer, mas em grande escala não acredito. Faz mais sentido fazer um grid. Até porque, né, não vou aprofundar tanto aqui, mas quando a gente tem instalação off-grid, a gente precisa entregar duas coisas. A gente precisa entregar potência e energia. Quando a gente tem uma instalação on-grid, a gente só precisa entregar energia. Então, isso faz muita diferença, tá? Muita diferença mesmo. Eu não vou entrar nesse detalhe, senão a gente vai demandar um pouquinho de esforço. Mas, em resumo, quando a gente fala de viabilidade, só para vocês entenderem, quando a gente tem que entregar potência e energia, a gente precisa de uma usina maior. Então, se a gente for comparar uma usina on-grid e uma usina off-grid, uma coisa que faz, um requisito técnico que faz grande diferença é isso. Porque a usina off-grid, como ela tem que entregar a potência, ela também precisa ser muito maior, ter muito mais painel,
e ainda tem o viés das baterias. E, além das baterias, os controladores de carga, que é um elemento a mais, uma eletrônica a mais, que, né, que vai entrar aí na conta aí dos equipamentos. É mais uma coisa para poder dar defeito, por aí vai. Rosilene, tem diferença de painéis? Tem, existe sim diferença de modos. Como eu falei, hoje tem policristalino, monocristalino. Tem diferença do painel half cell, que corta a célula no meio. Tem algumas tecnologias aplicadas. Tem módulo que tem um diodo, um elemento lá eletrônico, né? O diodo é um dispositivo eletrônico para poder trazer alguma proteção adicional para os módulos. Enfim, tem algumas diferenças de tecnologia, sim. Mas eu te confesso o seguinte, que hoje eu não me preocupo tanto com os módulos fotovoltaicos, eu me preocupo mais com os inversores, que eles, sim, é o que a tecnologia maior empregada está nos inversores. E os inversores, eles que vão retirar, né, a energia dos painéis. Eles que vão conseguir otimizar essa eficiência dos painéis, tá bom? Elisa Gonçalves. Na chuva, qual a porcentagem de energia é captada? Ô, Elisa, aí depende muito da incidência solar, assim, não tem um número para te falar, não, tá? De fato, existe, inclusive naquela usina que eu mostrei para vocês lá, a Rural, teve um dos dias que eu estava fazendo os testes lá, o comissionamento, e, cara, deu uma chuva violenta lá, e na chuva, olhando para a chuva, olhando para o painel, olhando para a chuva, olhando para o inversor, poxa, estava tendo uma geração bacana lá, entendeu? Lá foram dois inversores de 27, foi exatamente isso, dois inversores de 27 kW, e com a chuva daquele dia, estava dando 9, na faixa de 9 kW de potência, entendeu? Então, assim, cada um, né? 9 cada um. Então, achei bem legal. Mas ainda assim, não sei, não tenho um número para te falar de percentual. Você quer falar alguma coisa, Bruna? Pedro, deixa eu só aproveitar aí que quando eu vejo que você parou de falar um pouquinho, aí eu falo, agora eu vou falar alguma coisa. Deixa eu só te falar, só para falar com os alunos, que a lista de presença está disponibilizada, gente, na parte de publicadas, tá bom? Tá aí para vocês, tem a galera que está curtindo aqui, é o mesmo link, eu só coloquei 2 vezes aí, também botei lá no chat, não sei se vocês estão conseguindo visualizar o chat, mas coloquei lá também, e a lista de presença está disponibilizada, é só assinar, tá bom? E, Pedro, pode continuar aí, fica à vontade. Quando você encerrar, quando você tiver terminado, você só faz um sinalzinho para mim, assim, que você encerrou, porque está com bastante delay, que eu vou só fechar aqui com os alunos e dar um recadinho, tá bom? Mas fica à vontade, o tempo que você precisar. Tranquilo, Bruna. Vamos lá, estou respondendo as perguntas aqui. Estou vendo que tá uma chuva de pergunta legal. O Everson Lopes perguntou: boa noite. Qual a viabilidade de construir uma usina de energia solar em regiões desérticas, como o deserto do Saara ou Oriente Médio? Ela teria a força necessária como uma usina hidroelétrica? Weberson, sim, e a força necessária tem. Essa força necessária eu entendo como potência. Sim, as usinas solares fotovoltaicas conseguem aí atingir potências expressivas, tá? Tão, tão quanto usinas hidrelétricas, tá bom? Ou até mais. Depende muito da área, né, e da incidência solar, né, do local. Deserto do Saara, com certeza, a incidência lá é muito grande. Só que no deserto do Saara, eles agora tem um tempo que eu dou uma olhada, né, nessas pesquisas, mas até onde eu tenho conhecimento, nas regiões desérticas, foi mais interessante usar uma outra tecnologia, que é a tecnologia heliotérmica, que basicamente é uma termoelétrica solar, né? Então, ela utiliza o princípio do calor. Existe lá os coletores, né, que pegam a incidência dos raios solares, né, tem um espelho convexo que concentra
essa radiação e esse calor esquenta um fluido né, por esse duto aí, e esse fluido, por convecção, movimenta uma turbina, entendeu? Então, tem, sim, uma tecnologia empregada, acredito eu, por conta da temperatura, porque, por incrível que pareça, o sistema fotovoltaico, ele gosta muito de luz, mas o calor atrapalha um pouco. Então, provavelmente, foi devido a isso, acredito que deve ser por isso, que em regiões desérticas, eu tive conhecimento de usina dessa maneira, tá bom? Acabou as perguntas? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Carlos, posso deixar meu contato para enviar um portfólio da minha empresa? Cara, pode. Quer dizer, tem que ver com a Bruna, mas eu acredito que não tem problema. Pessoal, eu vou responder. Quem me fez a pergunta, tá? Deixa eu voltar Pedro, aqui. você está encerrando alguma coisa ou não? Está encerrando? Ah, tá. Não, porque você parou de falar, eu falei assim, ué, gente, eu acho que está encerrando. Meu áudio saiu total, mas está dando para os alunos escutando, é o que importa. Mas é só me indicar aí. E pode escrever no chat aqui também. Se você escrever no chat ou no perguntas e respostas, sai direto aqui para mim. Então, quando você encerrar, você pode botar assim, encerrado, que eu olho com mais rapidez, tudo bem? Combinado. Fica à vontade. Foi anônimo aqui. Veio uma pergunta aqui. Em relação à cobrança de imposto que foi aprovado recentemente, como irá funcionar? Pessoal, então eu vou falar assim, bem superficial também, não vou me aprofundar nisso, mas basicamente, em 6 de janeiro, meu aniversário, inclusive, desse ano, foi promulgado o marco legal, né? A lei 14.300, que regulamenta esse setor fotovoltaico, né, de geração. Na verdade, a gente fala fotovoltaico, mas é geração distribuída, né? Mas enfim, mas vamos lá. O que isso daí vai mudar? O que vai mudar nas regras? Só para trazer um pouquinho de informação para vocês, 2012 foi o ano que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela trouxe uma regulamentação, uma resolução normativa chamada 482, em abril de 2012, e ela permitiu que a gente que consome energia, ou seja, nós que estamos aqui na distribuição de energia, no contexto de distribuição de energia, que nós possamos gerar nossa própria energia. Por isso que a gente chama de geração distribuída, é uma geração de energia no âmbito da distribuição de energia elétrica. E aí, em 2012, isso foi permitido. Porque antes não era, antes não tinha nenhuma regulamentação. Então, a ANEEL disponibilizou isso em 2012 e permitiu que fontes de energias renováveis pudessem ser utilizadas para poder quem está nesse âmbito de distribuição de energia elétrica também possa gerar sua própria energia. E aí daí que começou. Então, aí, essa resolução ela foi atualizada em 2015, em 2017, e quando ela ia ser atualizada em 2019, porque de 2015 ela melhorou, 2017 melhorou mais ainda, as regras, né, foram melhorando. Quando chegou lá em 2019, que ela iria fazer a nova atualização da normativa, a 482, ela veio no início de 2019 com uma ideia, no final com outra totalmente diferente, e aí acabou que começou a ter uma certa polêmica no setor, uma certa insegurança, e aí de lá para cá foram vindo, né, o Congresso se mobilizou, e aí a ANEEL, como ela não é o Congresso é maior do que a ANEEL, né? Então, ou seja, a lei tem mais poder do que uma resolução normativa. Então, até esse ano, até em 2022, a gente não tinha nenhuma lei, a gente tinha uma resolução normativa. Então, que dava as diretrizes para a gente,
não só dava, mas como ainda continua, né? É a resolução normativa de número 482, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas, enfim, o Congresso Nacional se mobilizou, vai para lá, vem para cá, vai para o Senado, vota, e por aí vai, e chegou-se a Lei 14.300. Então, essa lei, que antes a gente ficava refém da Agência Nacional de Energia Elétrica, então, se em um ano ela pensasse, na hora que ela fosse revisar a normativa dela, que a regra ia ser totalmente diferente, ela tinha esse poder. Como não tinha lei na época, ela tinha esse poder. Agora que tem a lei, então ela precisa respeitar a lei. O que vai mudar nessa lei? Alguém comentou isso sobre o custo de disponibilidade. Então, eu acho que vale a pena eu passar para vocês uma informação aqui, né? O seguinte, tem muita gente que fala, taxação do sol, não sei o quê, mas vamos pensar, né, um contexto elétrico. Um contexto elétrico, vamos esquecer a geração de energia solar, a geração, né, em si de energia solar, no âmbito de geração distribuída, e vamos pensar no modelo tradicional. Então, a energia chega até a gente e, por exemplo, vamos dizer que eu sou uma indústria, eu tenho um consumo lá de 10.000 kWh por mês. Então, todo o custo da rede, desde os postes, cabo, manutenção, implantação, transformador e tudo mais, tudo isso que tem um custo, esse custo ele vai ser dividido de forma proporcional ao consumo. Então, se eu consumo 10.000 kWh e uma residência consome 100 kWh, então eu vou pagar proporcional aos 10.000, eu pagava, né, proporcional aos 10.000 kWh, e a residência pagava proporcional aos 100 kWh. Só que aí veio essa opção de geração distribuída e, no final das contas, qual é a preocupação do setor elétrico? É que, em algum momento, as pessoas que não têm energia solar paguem mais, né, entre mais nesse rateio dos custos que existe, tanto na transmissão quanto na distribuição de energia, do que quem tem energia solar. E aí gerar um desequilíbrio aí. Então, por esse motivo, né, por essa preocupação, chegou-se na Lei 14.300 e ela considerou o seguinte: quem fizer esse investimento, então ela foi promulgada no dia 6 de janeiro de 2022, e ela, na lei, descreveu o seguinte: quem fizer investimento até 6 de janeiro de 2023, ainda continua na regra que a gente está hoje. Então, esse custo de disponibilidade, ele é um custo que ele não considera todos os custos envolvidos com a rede de transmissão e distribuição. Então, é por esse motivo que a gente tem essa lei veio e fez o quê? Falou o seguinte: quem fizer o investimento até 6 de janeiro de 2023 continua nas regras de hoje. Então, com custo de disponibilidade que é calculado hoje. Quem entrar depois dessa data, vai haver uma progressão. Então, até 2024, quer dizer, 2023 todo, né, vai entrar 15% a mais de custo que hoje não tem. 2024, 30%, progressivamente até chegar lá em 2029 e esse custo ser considerado 100%. Então, basicamente, a lei trouxe isso, né? Ou seja, resumindo, é um custo que ele existe no setor elétrico e hoje ele não está sendo considerado na sua totalidade, de forma, né, equilibrada. E isso a gente está falando, quando esse número é pequeno de pessoas que entram em energia solar, a diferença não vai fazer tanta diferença, né? Mas quando esse número começa a ganhar corpo, ganhar escala, aí essa diferença já começa a fazer sentido no bolso de quem não tem energia solar. Então, basicamente é isso. E vale lembrar, aí a gente fala, mas eu estou gerando minha própria energia. Tudo bem, mas no sistema conectado à rede, você também usa a rede da distribuidora. Então, tem esse viés aí também. Então, basicamente, é assim que vai suceder aí essa lei aí, 14.300. Tá bom? Deixa eu só verificar aqui. Jefferson, você acredita que o crescimento da utilização de carros elétricos, a tendência é que nos próximos anos o setor que utiliza a energia solar cresça
ou ainda teremos a dependência do modelo produtivo atual? Jefferson, cara, que pergunta boa, cara. Excelente, parabéns aí pela pergunta. Então, eu acredito que esse modelo produtivo nosso atual, ele não vai acabar, tá? Não vejo isso acabando. Eu acredito que a gente vai sim permanecer com essa geração em grande escala. Eu acredito que vai continuar por muitos anos. Mas você falou dos carros elétricos, dos veículos elétricos em geral, eu acredito que eles vieram para ficar. A eficiência deles é muito grande e o que eles vão contribuir com a energia solar fotovoltaica é a questão da bateria. Que quando a gente ganha escala em produção de bateria, melhora a tecnologia de bateria e a gente tem visto isso a cada dia mais, isso contribui, né, com os sistemas off-grid, de baratear a bateria, de ficar uma coisa mais acessível também. Aí sim, porque um dos grandes gargalos, tanto dos veículos elétricos quanto dos sistemas off-grid, é a bateria, o armazenamento de energia. Então, por esse motivo que eu acredito que quando isso ganhar escala, isso vai deslanchar, entendeu? Vai assim, vai ficar. Mas ainda assim, vai haver também a questão da né, geração térmica, geração hidráulica. Então, eu acredito que isso daí vai, né, que são energias de base, assim, são energias que a gente consegue ter um lastro, né, vamos dizer assim, né? Porque energia solar ou eólica também, né, parou o vento e você precisa de energia, o sol parou ou deu uma nuvem, você tava com uma potência aqui, aí deu a nuvem, a potência baixou e depois volta. Então, isso quem é do setor elétrico sabe que isso é um desafio gigantesco, né? Para a operação. A ONS, né, a Operador Nacional do Sistema, ele está doido com isso daí, né? Mas, enfim, é isso. Deixa eu ver aqui, opa, tem mais pergunta aqui. Boa noite. Você prefere trabalhar com investidores string ou microinvestores? Quais as diferenças entre eles? Caramba, só pergunta boa, hein? Quem fez essa pergunta anônima aí podia ter botado o nome para parabenizar. Olha bem, então, os microinvestores, eles são uma tecnologia, né, muito boa, depende muito da aplicação. Então, volto a dizer, acho que a gente precisa de um senso crítico, a gente precisa de um senso técnico crítico, né, a gente que trabalha com engenharia, não tem uma solução única, não tem uma solução melhor para tudo, sempre. Então, depende muito do contexto. Então, o que eu posso te dizer é que os investidores extintos, quando a gente tem uma condição, como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra, mas quando a gente tem uma condição favorável de incidência solar, por exemplo, a gente está falando de uma orientação norte, por exemplo, sem sombreamento, num telhado ou num solo, num local onde a incidência está ali homogênea. Você fazer um investimento com microinvestores, talvez por conta da garantia ou por conta dos microinvestores eles tratarem os módulos de forma individual, você conseguir ter uma flexibilidade maior na instalação. Mas, assim, em termos de eficiência, não vejo tanta diferença entre investidores string e microinvestores. Então, aí vale a questão de análise, né, financeira, porque a técnica fica equivalente, né? Então, basicamente é isso. Agora, por exemplo, quando a gente pega um telhado, vou até mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho uma foto. Quando a gente pega um telhado todo picotado, com várias orientações, aí não tem jeito. Aí os microinvestores são uma solução muito interessante para essa condição, entendeu? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui pegar. Vou mostrar para vocês aqui um telhado todo picotado. Vou pegar aqui, só um momentinho que eu vou mostrar para vocês. Achei, deixa eu só verificar aqui. A gente pega um telhado todo picotado. Eu já sei o que eu vou fazer. Já sei muito bem o que eu vou fazer. Vou mostrar um negócio bem legal para vocês. Melhor do que foto, aqui. Vou pegar aqui.
Sei que eu vou mostrar para você. Melhor do que foto é mostrar, talvez, esse layout, que eu acho que vai ficar legal. A gente pega um telhado todo picotado, cara, os microinversores, aí sim vale a pena. Ou locais que às vezes podem estar sombreados, vale sim a pena a gente fazer a utilização dos microinversores. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos nessa. Tá abrindo aqui, galera. Vou aproveitar aqui que eu estou vendo que o Pedro parou um pouquinho só de falar que ele vai mostrar os telhados, né, e tudo mais. Eu estou acompanhando. Eu só quero falar com vocês o seguinte, gente, tem muita gente perguntando se essa palestra vai ficar gravada, que quer disponibilizar essa palestra por e-mail e etc. Só para vocês saberem, o Pedro tem um canal no YouTube, depois ele vai divulgar aí para vocês. Essa palestra vai estar disponível no canal dele e também vamos ver se nós vamos colocar no AVA, mas certamente no canal do YouTube da ESP estará lá, não é isso, Pedro? Dá um joinha aí, que a galera tá perguntando, tá querendo a palestra, todo mundo interagindo, e só pergunta boa, igual o Pedro falou. Então, ele vai disponibilizar a palestra sim, nós vamos disponibilizar e ele vai colocar no canal dele, tá bom? Segue aí. Pessoal, então, olha só que telhado, ó. Uma queda, outra queda, outra queda, outra queda. Cara, olha o tanto de queda, de sombreamento que tem aqui nessa instalação, nessa casa que a gente fez a instalação. Então, numa condição dessa, óbvio que é recomendado, sim, a gente, né, o microinversor ali com certeza vai ter uma eficiência muito melhor do que inversores STEAM, entendeu? Isso daí sem sombra de dúvida, entendeu? Então, não colocaram o nome aí, mas gostaria muito de falar o nome de quem perguntou. Então, aí vale a pena a análise, né, de viabilidade técnica, análise técnica mesmo, para poder decidir qual a tecnologia que você vai achar melhor para propor para o seu cliente ou para você obter para você, entendeu? Mas, basicamente, qual a vantagem dos investidores, dos microinvestores? Deixa eu aproveitar aqui e mostrar aqui uma outra situação para vocês, né? A gente está aqui, então vou mostrar aqui a vantagem dos microinvestores. Vou pegar esse daqui. Olha que bacana. Microinvestores. Quando a gente pega os microinvestores, a gente tem condição, ó, de acompanhar a geração de forma individual de cada módulo, de cada painel fotovoltaico. Deixa eu ver se... Tá. De cada painel, de cada módulo fotovoltaico. Então, observa o seguinte, olha que interessante. Aqui, ó, a gente tem um painel do lado do outro, ó, aqui embaixo, e deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Aqui, ó. Aqui vai ficar melhor. Aqui embaixo, ó, a gente tem aqui, ó, um módulo do lado do outro, um está dando 243 watts nesse momento e o outro está dando 366 watts. Então, olha a diferença, 243 e 238. Então, olha a diferença de geração, né, que ocorre. Deixa eu pegar a instalação toda. Que ocorre ao longo do dia, ao longo, né, das situações. Ó. Peguei uma outra condição aqui. Então, olha que interessante. A gente tem aqui, aqui 392, 387. Então, assim, o bom do microinversor é que ele aproveita o máximo de potência que um módulo pode entregar. Por isso que eu falei com vocês que vale muito a pena hoje olhar mais para a tecnologia dos inversores ou dos microinvestores ou dos otimizadores do que a gente olhar os módulos fotovoltaicos, entendeu? Então, enfim, os microinvestores eles têm essa vantagem deles considerarem cada módulo de forma individual e independente.
Então, por exemplo, se fizer sombra em um painel desse, ele não vai impactar a geração dos demais. Já numa solução string, esse impacto acontece, entendeu? Então, se um módulo sombreia, ele impacta na geração dos demais. Aqui também a gente consegue, com o microinversor, ele disponibiliza mais informações para a gente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, e aí eu estou sendo bem técnico, tá? Então, vocês me ajudem aí. Então, olha o tanto de informação que a gente tem aqui, que os microinversores disponibilizam. A gente tem aqui frequência da rede, temperatura, tensão, potência, potência em corrente contínua, potência em corrente alternada, então, corrente elétrica, enfim. Então, esses parâmetros aqui que a gente utiliza, eles ajudam muito a gente a diagnosticar alguns problemas, eles ajudam a gente, né, enfim, a resolver também, né, e isso daqui é uma situação bem interessante. A gente utiliza bastante, já resolvemos alguns problemas utilizando esses recursos aqui, né? Então, olha que, né, que a gente consegue avaliar também como é que estão o desempenho de cada módulo. Enfim, então a gente tem esse recurso aqui, tanto da informação quanto da flexibilidade. E aí, por exemplo, aqui a gente tem também, por exemplo, se um microinversor desse der problema, ele não vai parar toda a usina, ele vai parar só uma parte dela. Então, é outra vantagem também dos microinversores, entendeu? E também tem uma outra. Acabei de me lembrar aqui o seguinte, hoje, a gente tem uma tecnologia de painel. Quando eu entrei lá em 2015 nesse mercado, a gente tinha um painel de 250 watt-peak, 270, 280 eram top de linha, assim, mais potentes. Hoje a gente tem painel, já instalei painel de 665 watt-peak. Então, ou seja, é um painel muito mais potente, né? Mais que o dobro, inclusive, do que os de 2015. A gente está falando aí, o quê? 7 anos, né? Então, são 7 anos de diferença. Então, por exemplo, se um painel meu, que eu tenho aqui na minha usina, aqui na minha empresa eu tenho os painéis de 285 watt-peak. Se ele der problema, eu não posso, com o inversor que eu tenho, que é o inversor string, eu não posso colocar um painel de 350, de 600 e pouco, eu não posso substituir, não funciona. Eu tenho que substituir por um módulo com as mesmas características elétricas. Esse é o ideal, senão eu posso danificar todo o equipamento. Então, olha, já o microinversor não. Como o microinversor trata de forma diferente, individual, cada módulo desse, se um queimar, eu posso substituir. Por exemplo, se eu tenho um de 350 e ele queimar, eu posso substituir por um de 400. Entendeu? Então, a gente tem essa flexibilidade maior com os microinversores. Então, quando a gente vai decidir qual a tecnologia utilizar, o que a gente vai investir, essa também é uma característica que a gente considera e observa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Já respondi uma. O Diego de Araújo. Quais leituras, sites você indicaria para quem deseja seguir essa área de especialização? Diego, você me apertou agora. Ó, eu acompanho muito, aí depende muito da onde, de qual serviço, aonde você quer atuar, né? Porque hoje a gente tem uma condição, se você... Só uma curiosidade, se der tempo aí, se você puder me responder, se você de qual engenharia, se é engenharia elétrica, se é engenharia civil, mecânica, enfim, economia. Por quê? Depende muito, a gente tem se for leitura de regulamentação, a ANEEL ela tem uma fonte muito grande, a Agência Nacional de Energia Elétrica de Informações, tem uma advogada que eu respeito muito o trabalho dela, ela se chama Bárbara Rubin, ela traz algumas informações também, ela tem curso, entendeu? Cursos aí. Na área mais técnica, tem um outro engenheiro eletricista também que eu respeito bastante, que é o Vinícius Zairão, mas a gente tem aí algumas informações aí, né,
na internet. De livro, assim, de cabeça, eu não me recordo, não sei o que eu posso te recomendar, mas eu sei que tem muita informação bacana na internet disponível e tem bastante informação bacana. Mas, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um compromisso com você de, tipo, fazer uma pesquisa um pouquinho mais rebuscada aí para poder te passar umas orientações aí, umas indicações, né, de conteúdo aí. Mas, e basicamente também tem as universidades, a USP tem um curso, a, a USP tem um curso de especialização, tem algumas instituições de ensino que tem, mas tem muita coisa na internet também de bastante relevância, tá? Então, Diego. E como agora via elétrica, bacana. Cara, então somos colegas aí. Na área elétrica, aí se for para a área de dimensionamento, a área mais técnica mesmo, tem as normas também. Eu consulto muitas normas, tá? As normas da BNT, né, também, que são as normas que a gente tem que seguir. Então, eu consulto muito elas, tá? Depois eu te passo aí alguns documentos, algumas informações que eu tenho aqui também de relevância. Dou um jeito de combinar isso com a Bruna aí, mas a gente tem bastante coisa legal. Gente, vai dar 9 horas, o tempo voou aqui, a gente nem viu, né? Eu não parei de falar, Bruna, coitada, quase não, não conseguiu falar aqui, mas parece que as perguntas aqui encerraram. Eu vou agradecer mais uma vez ao Albu. Foi muito legal estar esse tempo aqui com vocês, tá? Trazer essas informações. Eu peço desculpa aí se eu deixei alguma pergunta a desejar, ou não respondida. Qualquer coisa, conversa com a Bruna aí, se eu puder, né, retificar ou trazer alguma outra informação, ou uma resposta mais satisfatória, eu vou trazer, tá? Eu acho muito bacana. Aqui quem trabalha comigo aqui, eu disponibilizo muitas informações, inclusive a Bruna falou do nosso canal. Lá no YouTube a gente tem um canal, a gente também tem nossa página no Instagram. Eu faço questão de trazer bastante informação de qualidade, informação confiável, com muita responsabilidade, né? A gente que tem, enfim, a gente que é profissional, a gente tem que responder, né, tecnicamente, enfim, garantir as informações que a gente passa, os projetos que a gente faz. Então, tem que ter muita responsabilidade. Então, assim, eu deixo, né, o nosso canal lá no YouTube é ESP Engenharia, a nossa rede social lá da ESP Engenharia é engenharia.esp, ou Engenharia ESP, acho que é isso, Engenharia ESP. Vou ficar muito feliz se eu puder contar, né, com vocês lá, fazendo uma visitinha, dando aquela curtida, compartilhar. Aqueles 3 Cs da internet, né? Curtir, comentar e compartilhar. Então, vou ficar muito feliz com vocês. Se tiver algum tema, algum assunto que vocês considerem, legais, importantes, ou que não ficou esclarecido, se quiser colocar na página, a gente vai estar lá também, vai ser muito bem-vindo. Eu procuro sempre trazer aí essas informações aí para vocês, e tanto para quem consome quanto para quem está na área, para a gente poder fomentar esse nosso mercado aqui no nosso estado, a gente fortalecer e a gente, né, desenvolver cada vez mais e ganhar espaço no cenário nacional. Eu tenho certeza que o nosso estado aqui tem mão de obra altamente capacitada e qualificada para poder aproveitar essas oportunidades aí. No mais, é isso. Agradeço demais, de coração mesmo. E no que eu puder e tiver meu alcance, pode ter certeza que vocês podem contar comigo.